E isto da oposição querer fazer sempre, nós já dominamos, nós já conhecemos. Por isso é que eu levantei aqui a questão, porque é que nós não vemos outros deputados, outras bancadas parlamentares nesta situação? Dizer que o MPLA é o povo é sugerir, é confirmar que efetivamente estamos a viver uma espécie de monopartidarismo real. Então é só por isso que o MPLA porta-se como porta-se, não é verdade? Na perspectiva de faz do país, não é verdade, uma espécie de lavra onde só o MPLA tem o direito de debicar o seu pedaço e o povo jogado à sua sorte. Os deputados da UNITA e o jornalista Antônio Domingos foram detidos na província do Kwanza Norte quando participavam de uma marcha contra o assassinato de idosas no Kwanza Norte. Estes mesmos deputados foram levados a uma das unidades e posteriormente libertos. Começo com o deputado Palanga, Domingos Palanga. Como é que olha para a detenção dos seus colegas, neste caso, deputados da UNITA, na província do Kwanza Norte, e do jornalista Antônio Domingos? Estamos ainda com políticas meio ditatoriais ou nem por isso? Certamente. Há em Angola uma espécie de democracia formal, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista material, o país conhece efetivamente uma ditadura, portanto, real. Apesar de que é embaçamada, mas do ponto de vista do modus operandi, estamos mesmo diante de uma ditadura. Os deputados não são da UNITA, não são do MPLA, não são do PRS, não são, portanto, do PH, FNLA. Os deputados são representantes de todo o povo angolano. Os deputados são a expressão, portanto, mais, mais prática, mais visível, portanto, do nosso sistema democrático. Os deputados têm um conjunto de garantias constitucional, têm um conjunto de proteção institucional, que pelo menos do ponto de vista formal lhes assiste, mas do ponto de vista prático, o tratamento que se tem dado aos representantes, portanto, do povo, é efetivamente lamentar. Penso que Angola deve ser o único país nesta altura que instrumentaliza a estrutura da Assembleia Nacional por parte do Poder Executivo, subalterna à Assembleia Nacional, portanto, faz da Assembleia Nacional um lugar qualquer e não um órgão de soberania. É só olhar para os impedimentos que se colocam aos deputados quando tentam, portanto, promover ações de fiscalização. E como sabemos, a função da deputação, para além de representar, para além de legislar, e aqui eu considero a mais importante, é fiscalizar os atos do governo. Portanto, não há fiscalização dos atos do governo em bom rigor. O deputado, quando quiser, portanto, fiscalizar determinada instituição pública, tem de escrever para o Presidente da República e tem de aguardar a resposta do Presidente da República, não é verdade? E nestes moldes é quase que impossível promover a fiscalização. Do ponto de vista de produção legislativa, o Executivo, ao contrário de outras realidades, é que tem capitaneado as várias iniciativas legislativas. Quando elas vêm da oposição, raramente são discutidas no plenário. Quando vem do Executivo, é discutida em tempo recorde, às vezes nem se obedece à tramitação parlamentar normal, e depois
portanto, tem a questão da representação, a forma como a palavra é coartada ao deputado, a forma como o deputado é censurado, a forma como o deputado é perseguido por conta das opiniões que vai expressando em sede do plenário, quando a Constituição da República de Angola e a Lei Orgânica do Estatuto do Deputado, é claro, quando estabelece que os deputados não são responsáveis pelas declarações que tomam em sede, portanto, das reuniões, e o que vimos no Kwanza Norte com a detenção ilegal e os maus tratos e a moléstia a que foram submetidos os deputados João Quipipa Dias e o deputado Fernando Falua. Estendo também aqui a minha solidariedade ao jornalista que também esteve detido, portanto, devidamente identificado, portanto, completamente ao arrepio da lei, e lanço a minha solidariedade e subscrevo integralmente o comunicado, portanto, do Sindicato dos Jornalistas no quadro da condenação deste ato hediondo. Mas vamos aos deputados. Os deputados foram, portanto, postos numa cela, no chão, estavam no chão, completamente expostos. Talvez a ideia que se tinha aí é que estavam-se a molestar, estavam-se a expor, estavam-se a humilhar deputados da UNITA, mas é falso. A UNITA não tem deputados, portanto, os deputados são da República de Angola. Era a soberania da Angola exposta, era um órgão importantíssimo e altamente estratégico do nosso país que estava lá a ser exposto, e as imagens rolaram, sejam vídeos, sejam, portanto, as fotografias, rolaram um pouco por todo o mundo. Pelo que eu repelo este tipo de comportamentos apresentados pela Polícia Nacional, e o que eu considerei mais grave é que na última sessão plenária o grupo parlamentar da UNITA remeteu uma nota, portanto, à mesa da Assembleia Nacional, para que os deputados todos votassem, ou seja, promovessem um voto de protesto contra as ações bárbaras perpetradas pela polícia sobre os deputados da Assembleia Nacional. O facto é que os deputados do MPLA todos, cerca de 94 presentes na sala, votaram contra uma moção de solidariedade aos deputados que foram detidos e arrastados feito bandidos no Kwanza Norte. Não ficaram por ali. Os mesmos 94 deputados do MPLA presentes naquela sala votaram contra a manifestação de solidariedade às famílias das 17 anciãs assassinadas barbaramente no Kwanza Norte. Votaram mesmo, nem votaram abstenção sequer. Portanto, votaram mesmo contra o voto de solidariedade, portanto, às senhoras. Mas não é um caso, portanto, que poderíamos considerar isolado. É prática em Angola humilharem-se os deputados, é prática em Angola agredirem-se os deputados, é prática em Angola raptarem os deputados. Eu mesmo já fui raptado na penúltima manifestação que a UNITA, portanto, tivera promovido. É prática agredirem os deputados. O deputado Fernando Heitor foi agredido numa das nossas manifestações, portanto, aqui. Portanto, é prática desempoderarem, portanto, os deputados. Para quê? Para que a Assembleia Nacional perca a opulência, o robustecimento, e que não se lhe permita se equiparar aos demais poderes, como o Poder Judicial e o Poder Executivo, para se promover aquilo que os outros chamam de check and balance, ou equilíbrio e harmonização entre os principais poderes do Estado. Dou-lhe um exemplo: o orçamento de uma Sonangol é superior, por exemplo, ao orçamento, portanto, da Assembleia Nacional. Como é que o orçamento de uma empresa pública é superior
ao orçamento de um órgão de soberania. A Assembleia Nacional não tem autonomia financeira, portanto, é a Vera Daves que faz, por exemplo, o salário dos deputados e quando atrasa, a Assembleia Nacional fica a mendigar, portanto, ao Ministério das Finanças. Quando o Presidente da República faz-se ao Parlamento, somos revistados feito bandidos, ficamos em fila indiana. Portanto, outras vezes somos até obrigados a fazermos testes de Covid, ou seja, você vem para a minha casa e eu é que tenho de ser revistado na minha casa, quando quem devia ser revistado ao se fazer a Assembleia Nacional é o Presidente da República. Quando o Executivo, em sede de tratamento das várias matérias que está relacionado ao Executivo, aparecem os auxiliares do titular do Poder Executivo na Assembleia Nacional, os nossos parques de estacionamento são quase que ocupados na totalidade, os deputados estacionam carros na berma, uns até estacionam fora da Assembleia Nacional, o próprio tratamento que a própria segurança, presidencial dá aos deputados no quadro dessas idas do Presidente da República à Assembleia Nacional, e é pena que só vai uma vez por ano, outubro, na véspera do discurso sobre o Estado da Nação, ler um calhamaço de cerca de 40 páginas, não é questionado e depois vai embora e somos obrigados a aplaudir e etc. Portanto, este conjunto de ações, este conjunto de acontecimentos fragilizam a nossa democracia, tornam depreciável o papel do deputado, e isto não é bom, isto não faz bem. Nem a nossa democracia, nem a imagem do nosso país, nem o respeito que advogamos tanto sobre as nossas instituições, mas também é indicador muito forte de que não temos o respeito mínimo pelo povo. Quando o representante de todo o povo, inclusive o Presidente da República, é molestado, é ostracizado, é humilhado e exibido, portanto, feito um delinquente, então estamos a dizer que ao nosso povo se pode fazer tudo e mais alguma coisa, não acontece mesmo nada aos algozes. Okay. Doutor Mário Aragão, como é que olha para a atitude ou mesmo para o cenário que a província do Kwanza Norte viveu? Deputados da Assembleia Nacional, 2 deputados nesse caso, da bancada parlamentar da UNITA, e um jornalista, Antônio Domingos, foram detidos na província de Kwanza Norte durante uma manifestação contra assassinatos de idosas no Kwanza Norte. O MPLA é o povo, segundo o lema, o MPLA é o povo, o povo é o MPLA, e os deputados a favor do povo... Continua a ser. Deixa-me aqui meter aqui algumas verdades. O MPLA não é o povo. Doutor, falou, eu lhe ouvi. Muito bem. O senhor secretário de Estado Está com dificuldade mesmo de ouvir. É só mesmo para corrigir. Ainda nem comecei a falar, já está com dificuldade de ouvir. Não. Isso pode ser cortado. Não se pode dizer que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Portanto, o país está sob sistema de multipartidarismo, mas também há um segmento social muito grande de pessoas apartidárias. Dizer que o MPLA é o povo é sugerir, é confirmar que efetivamente estamos a viver uma espécie de monopartidarismo real. Então é só por isso que o MPLA porta-se como porta-se, não é verdade? Faz do país, não é verdade, uma espécie de lavra onde só o MPLA tem o direito de debicar o seu pedaço e o povo jogado à sua sorte. Isso não ajuda a democracia, isso não pode, nem devia vir de um intelectual ao seu nível, mas também isso tira alguma seriedade num debate que queremos sério e pedagógico, porque há muita gente lá fora, não é verdade, ávido em aprender conosco. Essa coisa de que o MPLA é o povo é o MPLA, fica mesmo para os anais da história. Servir o povo e fazer a Angola crescer. Eu ainda nem falei, o seu deputado já se sentiu arrepiado. É normal. Sim, permita-me só. Eu não vou meter sobre o voto que ocorreu na Assembleia Nacional, porque eu não sou deputado, e provavelmente deveria ser um deputado a falar sobre isso. E aquilo que disse o senhor deputado Domingos de Palanga sobre o voto, não posso me ater. Mas é preciso dizer que o que a lei não prevê não se pode adivinhar. O que a lei não prevê não se pode adivinhar. O que nós estamos aqui a querer fazer é adivinhar atos.
Permita-me aqui endereçar meus sentimentos de pesar às famílias que perderam entes queridos. É um ato, porque antes de vir para aqui fiz telefonemas à província de Kwanza Norte, cidadãos que me confirmaram que de facto houve estes assassinatos bárbaros. Aqui devemos mesmo reprovar, porque até nós devemos apelar à paz, apelar à democracia, apelar à unidade. Segundo, é que não se trata de 2 deputados da UNITA. Um dos cidadãos já suspendeu o seu mandato que está para já servir a Angola. Trata-se, senhora, de 2 cidadãos, um deputado em efetividade, outro deputado com mandato suspenso. É essa a verdade? Permita-me só. Não. A plenária... Tem que me deixar falar. É uma correção pontual. Não, tu vai corrigir mal. A plenária que confirmou... Vai corrigir mal. A plenária que confirmou... Tem que me deixar falar. A plenária que confirmou a perda de mandato... Tem que me deixar falar. Ocorreu na quarta-feira. Tem que me deixar falar. Não. O deputado foi detido ilicitamente no domingo. Tem que me deixar falar. Que até na quarta-feira desta semana, antes da votação, era deputado. Essa é verdade. É só esta verdade, correção vezes, pontual que queria corrigir fazer. mal. Às vezes essas verdades que alguns militantes da UNITA não gostam de ouvir as verdades. Retratar-se não vai te diminuir. Não vai. Aqui mesmo dei um exemplo. Sim, não vai. Portanto, defendi não vai diminuir. Não vai diminuir. O presidente não foi Tem por que como, deixar falar. mas depois reconheci e trouxe inclusive a data que o presidente foi. Tem que deixar Isso falar. não me diminuiu. Naturalmente. Isso não me diminuiu. Naturalmente. Não vai te diminuir se dizeres aqui que as afirmações que fizestes não são verdadeiras. A verdade é que o deputado, até a data da sua detenção ilícita, estava em efetividade de funções. No domingo, no caso, só na quarta-feira desta semana, depois da votação, que foi o segundo ponto da agenda da Assembleia Nacional, é que perdeu efetivamente um mandato. Posso continuar? É este exercício que temos que fazer, informados com verdade. Posso continuar? Faz favor. Muito obrigado. Portanto, é essa a verdade, às vezes, que os deputados da UNITA não gostam de ouvir os seus militantes. Mas é preciso aqui, e eu estava a analisar, é preciso nós elucidarmos também, muitas das vezes, os atos praticados pelos deputados. Os deputados, eu tenho dito que a função de deputado, a função da magistratura judicial, é como se fosse um sacerdote. Sem dúvidas. É um sacerdote. E quando não se compreende o que é um sacerdócio, nós vamos ver atos do gênero. O ser deputado não está escrito na testa nem na bochecha. O que é que eu quero dizer isso? Quero dizer que, ao ir para uma atividade de massa, os deputados devem notificar à Polícia Nacional. Para a Polícia Nacional saber que neste ato está o deputado Domingos Epalanga. Permita-me só. Está o deputado Domingos Epalanga. E os deputados também devem-se não deixar levar pela euforia, muitas das vezes, que acontece em termos de atividade de marchas. O que é que acontece? É que relatos há também que muitos desses foram detidos ou presos naquele mesmo ato porque houve vandalismo em bens públicos. Infelizmente, o ser deputado, sou doutor Domingos, não está na bochecha nem na testa. O que é que vandalizou? Não, permita-me só. Os seus deputados, o senhor deputado só se identificaram, os deputados só se identificaram na unidade de polícia. Não é verdade. Na unidade de polícia, onde os deputados se identificaram. O que ocorre é que os deputados da bancada parlamentar da UNITA gostam mesmo de criar esta cena para fazer política. É fazer política. Foi até 6 meses atrás. Os deputados queriam. Escrivão, nós temos que analisar esse assunto com muita seriedade. Já viu a polícia foi notificada. Aquele ato foi deliberado. Já viu um deputado da FNLA a ser preso ou ser detido em termos de marcha? Já viu um deputado... Já viu um deputado deve fazer uma manifestação? Já viu?
Claro. Onde? Qual manifestação? Permita-me, doutor, permita-me. Já viu algum deputado? Eu já vi deputados de outros grupos parlamentares que participam em atividades de manifestação. Já vi um deputado do MPLA a ser detido. Já viu isso? Por que Sabe por quê? Porque o ministro do Interior, os deputados da UNITA, porque o ministro do Interior está lá. Porque os deputados se o ministro do Interior está na marcha, é óbvio que a polícia não vai agir. Se o ministro do Interior está na marcha, se o chefe da polícia está na marcha, é óbvio que a polícia não vai agir. Deixa-me falar. Sabe por que isso ocorre, escrivão? Porque os deputados da UNITA gostam de criar factos políticos. A questão é essa. Nós não estamos a favor. Nós não estamos a favor. Senhor deputado, perceba. Eu não estou a favor da apreensão dos deputados. É preciso que a Polícia Nacional conheça a Constituição. Ainda se não fossem deputados, não tenham de ser molestados. Os deputados têm imunidades. E por terem imunidades, a Polícia Nacional deveria dar o tratamento devido, de acordo com a nossa Constituição. Mas identificaram-se já na unidade. Agora, é preciso que os deputados, em sede de manifestação, deveriam ser os primeiros a pregoarem uma manifestação pacífica. O que tem estado a ocorrer é que os deputados da bancada parlamentar do seu doutor aqui presente gostam de criar factos políticos. E os deputados do MPLA, o que difere dos deputados do MPLA é que as manifestações participadas pelos deputados do MPLA são manifestações pacíficas. É isso. Não é verdade. Vocês levam o ministro do Interior. É verdade. Levam o chefe da polícia na manifestação. É verdade que os senhores gostam de criar factos políticos. É vergonhoso. Factos políticos. É vergonhoso. E foi mal criado. Não é verdade. Este facto foi muito mal criado, porque o que se mete em xeque é a Assembleia Nacional, porque os deputados deputados da República de Angola, não deputados da UNITA. Vocês estão acostumados a tratarem mal as entidades, os órgãos de soberania. Como odiou esta atitude da Polícia Nacional, no seu ponto de vista? Portanto, eu não sou deputado. Não, mas é cidadão. Não, eu não sou deputado. Mas é cidadão. Não, permita-me. Eu não sou deputado. Mas é cidadão. Houve um documento que foi votado. Acredito que a Assembleia Nacional, nas suas páginas, tem um fundamento plausível da não votação ou da votação aceitável para qualquer bancada política. Agora, é importante que a Assembleia Nacional, no meu ponto de vista, tem que deixar falar, mas quero ouvir o meu ponto de vista ou não? Quero ouvir ou não? No meu ponto de vista, era importante que a Assembleia Nacional apelar os deputados para assumir as suas funções. O deputado também não pode estar em qualquer sítio. O deputado não pode estar em qualquer sítio. Estar numa manifestação não estar em qualquer sítio. Eu não estou a dizer. Em uma manifestação que visava manifestar solidariedade a 17 mamães que foram barbaramente assassinadas. É importante os deputados neste caso até o governador devia lá estar. É importante função que o deputado também solidarizar-se com o povo. Eu não estou a dizer do deputado estar com o povo. Contrário. A função do deputado não é trancar-se lá no palácio. A função do deputado não é trancar-se no palácio. Estar com o povo. Estar com o povo não é apregoar a violência. Do MPLA, o que houve ali é a pregoação de violência. Não é verdade. É verdade. E como jurista nem devia dizer isso. Não é verdade. Não é verdade. Uma outra questão que muito chama a atenção, muito antes da manifestação, o secretário provincial da UNITA e também deputado da Assembleia Nacional ligou para o comandante provincial a pedir uma explicação sobre as mortes na província, em que já estavam há 16 pessoas sem nenhum esclarecimento, sem mesmo deterem os supostos assassinos. E, posteriormente, a UNITA, os deputados escreveram para o governo provincial para anunciar a referida manifestação e, posteriormente, foram detidos. E temos dois comunicados diferentes. A Polícia Nacional afirma que só deram conta que eram deputados na esquadra, neste caso na esquadra, e posteriormente foram postos em liberdade. Claro, deram conta na esquadra. Deram conta na esquadra. Não, tem que assumir isso. Deram conta na esquadra. Sim. Nacional do governo provincial do Kwanza Norte, e minutos depois os mesmos deputados juntaram-se à marcha e a polícia foi forçada
há detidos, segundo a Polícia Nacional, houve arruaças e foram apresentados ao Ministério Público. E o comunicado do governo provincial do Kwanza Norte afirma que os deputados não foram detidos. Quem está a mentir? Portanto, eu vi os dois comunicados, vi o comunicado do Governo Provincial de Kwanza Norte, vi o comunicado da Polícia Nacional do Kwanza Norte. Por isso que eu estou aqui a pregoar que os deputados devem assumir as suas funções. O deputado... Não são deputados, está permita-me, com o povo. eu não estou a dizer o contrário, mas o Mas estar com o povo... Eu estou com o povo... Está lá onde o povo está. Doutor Domingos Epalanga, Não, eu outra sou do casa povo. palácio. Não, ninguém... É isso que vocês não, querem. ninguém vocês ninguém querem. é feito Por isso é que em não palácio e aceitam. tranca no Por isso é que palácio. trancam-se no Permita. palácio. Por isso é que não há fiscalização. Doutor Domingo não Por quer isso é me que o deixar país está falar. assim. Doutor Domingo não quer me deixar Faz favor, falar para não faz elucidar favor. o telespectador. Não, faz favor, elucide. Não é? Muito obrigado. O que se passa é que houve aí facto político. E é assim em política, pronto, nós estudamos em política que a fragilidade do teu oponente deve gerar facto político. E é isso que a UNITA está a fazer. Houve o que houve das mortes na província do Kwanza Norte. Aliás, o governador provincial não pode passar uma informação a um deputado sem primeiro estar chancelada pela Polícia Nacional. Houve requisitos que a polícia deve trabalhar, deve apresentar inquéritos. Só depois de concluir o trabalho feito pelos órgãos de justiça, só assim que o governo da província deve chamar os seus pares políticos e apresentar o relatório. Teve muito mal o primeiro secretário do governo Sombra naquela província, teve muito mal em solicitar. Permita-me só, em solicitar. Nós estamos a fazer teatro, nós estamos também a fazer pedagogia. Permita-me nós só. estamos a fazer um Doutor debate Domingo, político sério. tem que Estamos a deixar analisar falar. uma situação Tem que deixar que falar. envolve Tem que deixar mortes falar. de 17 mamães. Mas nós não estamos Poderia a dizer o ser a nossa contrário. mãe. Eu não estou a dizer Agora, o quando contrário. começa a Doutor Domingos satirizar, Epalanga, quando começa a fazer se teatro ouviu, com uma permita-me questão só, ligada a direitos humanos e direito elementar fundamental, que é o direito não à quer me vida, deixar falar. está a brincar com Não coisas quer me deixar sérias. falar. Portanto, esta é a Doutor nossa Domingo, característica. Doutor Domingo não quer me deixar Brincar falar. com coisas sérias, até quando envolve mortes. Muito obrigado. Assim não se faz país. Permita-me só. Eu penso que o Dr. Domingos quer perceber aquilo que quer perceber. Mesmo 15 segundos. Na minha primeira intervenção, eu disse que evitei esforços para saber da realidade daquilo que ocorreu na província do Kwanza Norte e que de facto é verdade. E atirei-me contra as famílias, estou com as famílias angolanas. Nós não podemos admitir mortes a ocorrerem sem explicação do governo local ou do governo central. Os deputados Ou do fizeram, governo não central. admitiram. Permita-me, Dr. Domingos, eu não estou a dizer que o ato dos parlamentares está errado, não. É um ato nobre. Não, mas é um você ato. disse não, não. permita-me só, é um ato nobre. Mas Agora, você disse que os é deputados importante. também. Não, é importante. É importante. Você acabou Não, de condenar o facto de os não, deputados estarem permita, lá na tem- manifestação. O senhor está a me cortar e não está a faz perceber. favor, Não está a mas perceber. é Estás a ver? contradizer. Não estou. Mas é Não está a contradizer. perceber. O que eu disse, e vou reiterar. Disse que a presença dos deputados lá foi incentivar a violência. Não Agora foi está a isso. dizer que foi Não, ato nobre. não foi isso que eu disse. Agora está a dizer Está que foi ato gravado. nobre. Não foi Está isso que eu disse. gravado. Está gravado. Disseste que os Está deputados gravado. foram O que eu disse, incentivar a o que eu violência. disse e vou reiterar é que os deputados deputados não deviam estar os ali. deputados devem Em lugar do saber, deputado, não. os deputados, estou a repetir, Sim. ipse verbos, Sim. os deputados devem saber onde estar. Sim. O que ocorreu ali E os é deputados que estavam na manifestação. estavam numa manifestação que Sim. não era pacífica. Oh. Que não era pacífica, Oh, porque meu Deus. houve vandalização. Brincadeira. Houve vandalização. Brincadeira. Havendo vandalização de bens O públicos, país aprovou. naturalmente Não, que a ouça. Polícia Nacional O país tem de fazer aprovou o seu papel. a lei de E fez combate muito bem. à vandalização A Polícia dos bens Nacional, públicos. a Polícia Quantos Nacional, estão presos a lá? Se Polícia, vandalizaram, a quantos Polícia, estão presos? a Polícia Nacional Quantos foram julgados e fez condenados? muito bem. Agora, eu não quero aceitar que houve presos deputados. Aqui sim é que está o cerne da questão. É que a Polícia Nacional deveria ter a sapiência de saber que ali havia deputados. Razão pela qual eu dizia que deputado não está escrito na testa. Era Também foi importante detido um jornalista, Dr. era Mário importante que os deputados em Identificaram. sede de detenção Identificaram-se. os deputados identificaram-se já na unidade de polícia. Razão pela qual eu disse que Aqui aqui fica, Dr. Mário fato Aragão. político. Agora, Aqui prender fica, jornalistas, eu acho que estamos a inverter O jornalista a pirâmide. também Era identificou-se. importante, é aqui importante fazermos aqui a dosiação
É preciso respeitarmos as funções de cada um. O jornalista está a fazer o seu papel, tem atividade liberal. E a Polícia Nacional deve saber disso. E o deputado não tem a liberdade de lá estar. Aqui fica, doutor Palanga. E a última questão, Assim não menos importante. Há quem chamar a responsabilidade dos atos praticados pelos agentes da Polícia Nacional no Kwanza Norte. Bom, primeiro aos agentes que perpetraram diretamente esta ação pouco urbana, esta ação hedionda, esta ação antirrepublicana, mas também estender a título solidário a responsabilização aos presumíveis atores morais. Neste caso, o comandante provincial da polícia, o comandante municipal da polícia, bem como o administrador municipal e o governador da província de Kwanza Norte. Portanto, todo mundo quer trazer os organizadores da manifestação, porque teve que trazer também os organizadores. Diogo Gaspar. Não basta dizer apenas que houve vandalismo na manifestação. Angola tem das mais severas leis de combate às ações de vandalismo de bens públicos. Até elevou-se, não é verdade, a penalização para atos comprovados de vandalismo de bens públicos a molduras penais perto de molduras penais de pessoas que violam e pessoas que efetivamente cometem homicídio, não é verdade? Agora, se está aqui a se afirmar claramente que há cidadãos na manifestação que vandalizaram bens públicos, que foram apresentados a polícias, a questão que se coloca é qual é a penalização? Se afirmou que efetivamente vandalizaram bens públicos, tinham de ser julgados e condenados à luz da lei contra a vandalização dos bens públicos. Por que é que não se efetivou isso? Das duas umas. Ou os juízes naquela província e os procuradores são distraídos, na ótica, portanto, do meu amigo Mário Aragão, ou então não ficou provado que os participantes da manifestação perpetraram atos de vandalismo. A ser assim, quem comunicou, quem trouxe a público a informação segundo a qual os manifestantes vandalizaram bem público, tem de voltarem a esta pública e retratar-se. Portanto, só assim é que estaríamos a agir com um mínimo de seriedade. Do contrário, houve efetivamente uma conivência, houve orientação, houve uma espécie de planificação para efetivamente reprimir-se a manifestação, que até é um direito fundamental que se assiste, portanto, aos cidadãos no âmbito das suas garantias em termos de liberdades, consagrado no artigo 47 da Constituição da República de Angola, e não se pode descartar a possibilidade de que os atos praticados contra os deputados foram milimetricamente estudados. Como asseverou aqui tanto o nosso moderador, há muito é que vêm-se dando mortes. Há cerca de 1 ano e meio é que vão morrendo senhoras. Várias solicitações de audiência que o secretário provincial da UNITA e, portanto, deputado pelo Círculo Provincial do Kwanza Norte solicitou ao senhor governador João Diogo Gaspar e nunca foi recebido. E repare que este governador foi até cerca de 6 meses deputado da Assembleia Nacional. Conhece, portanto, o deputado Fernando Falua, conhece o deputado Kipipa, porque até foi a população do Kwanza Norte que elegeu o deputado Kipipa, que elegeu o deputado Fernando Falua. Não se pode dizer que, e quando falo que foram os cidadãos, estou a falar também da polícia, porque a polícia também vota. Não se pode dizer que os deputados não têm nomes na testa. Isso até nem se diz. É indelicado. Óbvio que os deputados identificaram-se junto do comando provincial, houve comunicação. No comando provincial. Um momento. É preciso admitir isso. Mas permita. Quando o deputado dá a conhecer ao comandante provincial que estará em determinado local, em determinada hora, praticando determinado ato, incumbe ao comandante provincial
criar as condições necessárias para promover-se o asseguramento da entidade ali. Não é verdade? O deputado não pode sair da sua casa e procurar a polícia na rua e dizer à polícia que, olha, eu vou estar nessa manifestação e você tem de salvaguardar, portanto, a minha integridade física. Os deputados agiram muito bem, os deputados cumpriram seu papel e cumpriram bem, os deputados deram provas claras de que efetivamente não foi em vão que mereceram a confiança dos cidadãos do Kwanza Norte. Esteve mal o administrador municipal, esteve muito mal o governador provincial, esteve muito mal, portanto, o comandante provincial da polícia, mas também esteve muito mal a imprensa pública a serviço da ditadura angolana, porque não deram nem voz, nem vez aos deputados, mas deram voz e vez, portanto, aos algozes que perpetraram esta maldade contra os deputados que estavam ali numa missão de solidariedade a favor do povo que os legitimaram para os representar. Portanto, urbanidade e civilidade é isso. Ao contrário disso, estaremos a empurrar o país num estado de natureza onde cada um será o lobo do outro, onde imperará a lei do mais forte. Não é isto que queremos para Angola, não é isto que queremos para os angolanos. São esses atos que parecem pequenos, mas são muito graves, que levaram com que o país derrapasse para o conflito armado de 27 anos. Significa que o MPLA não aprendeu absolutamente nada com os cerca de 30 anos de guerra civil fratricida que dividiu os angolanos e destruiu o país. Parece que este partido político dá-se melhor numa situação, num contexto de instabilidade. O MPLA, afinal, está a demonstrar que não é amigo da paz, não é amigo da estabilidade, não é amigo da unidade, não é amigo da reconciliação. E prova disso é a lei de medalhas que aprovaram, excluindo artífices da independência nacional. Está a trazer um assunto. Está a trazer um assunto. Não, é rápido. Está a trazer um assunto que, primeiro, é que não faz parte do leque de temas a discutir. E se quer falar... Tem conexão. Não, e se quer falar... Tem conexão. É preciso ler os fundamentos. Se agredem deputados por pertencerem a determinada bancada parlamentar, seu doutor, leu os fundamentos. Não é verdade? Leu os fundamentos para atribuição de medalhas. Leu os fundamentos. A democracia. Está-se a destruir as bases da unidade nacional. Política tem regras. Política tem regras. Política tem regras. E é preciso... Violência não faz regra na política. É preciso ler os fundamentos dos documentos emanados pela Assembleia Nacional. A questão da medalha de honra sobre as festividades. Sobre as festividades. O que a UNITA está a querer apregoar é recuar em 75. Não vamos a isso. 75 vamos ultrapassar esta questão. O que se discutiu na vossa Casa das Leis é 75. Vamos parar com este e posteriormente avançamos. É a data fundamental. Não vamos buscar os três independências proclamadas, mas só uma conflitos armados. Doutor Mararagão, vamos a isso. A UNITA decretou a independência do Ambo, sabe disso? Doutor Mararagão, a questão é a única questão. Doutor Mararagão, a última questão, a quem chamar a responsabilidade aos atos praticados pelos agentes da Polícia Nacional no Kwanza Norte? Escrivão, nós não vamos aqui atirar responsabilidades. Houve agressões físicas e psicológicas? Aqui é preciso identificar o autor da manifestação. Primeira nota. Aliás, o senhor doutor fez muito bem referência da lei sobre as manifestações e a lei sobre aquilo que é o combate, a lei do vandalismo público, fala-se disso. É preciso identificar o autor da manifestação porque houve vandalismo público. E é preciso não fazer política. Política tem regras. Política tem regras.
E isto da oposição querer fazer sempre, nós já dominamos, nós já conhecemos. Por isso é que eu levantei aqui a questão, porque é que nós não vemos outros deputados, outras bancadas parlamentares nesta situação? Quase todas as manifestações realizadas por cidadãos a par, eu tenho dito cidadãos a par, ou mesmo realizadas pelo Partido UNITA, há sempre situações do género. Por quê? Porque nós temos um partido na oposição que quer fazer sempre política. Para quê? São julgados e condenados? Para quê? Para trazer o Estado de que, de facto, o Estado não tem democracia, porque o Estado não respeita os direitos fundamentais, e não é verdade. É mesmo só querer fazer política. Não respeita. Ok. Obrigado, Dr. Mário Aragão e deputada Palanga.